Como ter um puerpério mais tranquilo. Eu falei sobre isso outro dia aqui, né? Porque comentei que tá chegando bastante gestante puérpera por aqui e é um período tão delicado da maternidade, né? Tão especial, com tantas particularidades, que para dar as boas-vindas para vocês que estão chegando, eu perguntei algumas dicas, né, para deixar o puerpério mais tranquilo. Então, eu tô fazendo esse vídeo juntando opiniões de outras mães, que eu sempre valorizo, acho muito importante, e também alguns insights, assim, que eu for tendo agora, na hora do vídeo mesmo, mais baseados nos meus estudos, né? Eu estudei puerpério, pra quem não sabe, minha pós foi em puerpério. Aliás, eu tenho desenvolvido bastante conteúdo sobre puerpério, que em breve eu vou falar mais aqui, mas por enquanto é um vídeo com algumas dicas rápidas e práticas. Bom, eu acabei de passar pelo puerpério. Meu bebê tem 8 meses. Eu, assim, dei por mim mesma, por decretado meu puerpério lá pelos 5 meses dele. Então, faz uns 3 meses que eu não me considero mais uma puérpera, apesar de que ainda sou, ainda em alguns momentos tenho também ainda essas flutuações de emoção, essa sensação de, nossa, não me encontro na minha nova vida, mas é bem raro já. Na maior parte do tempo eu já me sinto bem adaptada, já me sinto no meu novo normal, enfim, então eu acho que eu decretei aí por volta dos 3 meses que meu puerpério acabou. E na verdade, assim, isso é muito relativo, né? Claro que tem idas e vindas, tem dias que a gente tá mais sensível, com as emoções mais à flor da pele, flutuando mais, isso é normal. Mas por que eu acho que foi mais tranquilo esse meu segundo puerpério? E por que eu acho que ele acabou mais rápido? Porque, bom, por várias razões, né? Na verdade, o puerpério do segundo filho é bem diferente do primeiro, assim, o impacto na identidade, né? Assim, de não mãe para mãe e mãe de um para mãe de dois. Mas eu tenho algumas coisas também que eu considero que deixaram esse bem mais tranquilo. E é o que eu quero dividir. Então, a primeira é justamente sobre a flutuação de emoções. Essa é a primeira coisa. Eu acho que uma grande dica é não ficar resistindo às emoções. Então, assim, sentir tristeza, todo mundo vai sentir em algum momento da vida, né? E de todos os dias, quase. No puerpério, tudo isso que é normal no dia a dia fica muito intenso. Então, a gente sente uma tristeza. A gente não sabe muito bem por quê. Quanto mais a gente resiste, acha que não deveria estar sentindo aquilo, que aquele sentimento é inadequado, mais ele vai ficar incomodando, ele vai ficar desconfortável. Então, assim, se autorize a sentir essa emoção. Não resista a ela, ela não vai te dominar. Pelo contrário, se você encará-la, senti-la, dar aquele espaço que ela tá precisando naquele momento, você vai sentir a tristeza, ela vai tomar o rumo dela e ela vai passar, ela vai dar lugar a outra emoção. E no puerpério isso acontece com bastante intensidade, as emoções ficam se sucedendo muito, por isso que também é tão cansativo emocionalmente, né? Mas essas ondas vão diminuindo, tá? Cada vez mais então ela precisa ocupar aquele espaço naquele momento. Quanto menos você resistir às emoções, mais tranquilo vai ser de lidar com elas. Então, assim, se autoriza, sentir aquilo que você estiver sentindo. Segunda coisa, fundamental, muito falada por todo mundo que eu pergunto sobre o assunto, é rede de apoio. E aí eu sei que isso é muito particular, depende muito das condições de vida de cada um, da estrutura familiar, das condições financeiras. Mas rede de apoio é assim, faz a diferença no puerpério. A tarefa de se tornar mãe de um serzinho é muito grande. Só estar ali disponível para entender como é que vai ser essa relação de mãe e filho já consome muito. Mesmo que esteja sendo um dia tranquilo, em que o bebê não tá demandando tanto e que você tá se sentindo bem, às vezes, mesmo assim, você se sente muito ocupada por aquela tarefa de se tornar mãe. Então, quanto mais rede de apoio você tiver para cuidar de todo o resto,
seja tarefas de casa, seja pagar conta, seja decisões de trabalho que lá no comecinho você não vai conseguir tomar, melhor. E aí, bom, vale rede de apoio afetiva, alguém da família que ajude, vale rede de apoio paga, ter alguém para ajudar na casa, comprar umas marmitas, coisas assim. É, e vale também você ser sua própria rede de apoio, se você está gestante, pensar em que você pode facilitar a sua vida no futuro. Lógico que o ideal é você ter realmente mais pessoas, né, te ajudando, mas vamos supor que você não conta, assim, com muita ajuda, por mais que você pense. Pensa primeiro, quebra a cabeça, vê se não tem uma vizinha, uma amiga, alguém para te dar uma mão nesse começo. Mas se não, seja sua própria rede de apoio. Faça adiante algumas coisas que você, para você não ter que se preocupar lá na frente. Então, deixa umas comidas congeladas, adianta os pagamentos de algumas contas, deixa algumas coisas de trabalho adiantado. Tudo que você conseguir na gestação, faça para te liberar internamente o máximo possível para essa tarefa, porque senão você fica se sentindo muito consumida ali por esse começo da maternidade, tendo outras preocupações paralelamente, e isso, enfim, angustia. Ali no começo a gente quer estar disponível para entender, né, esse nosso novo papel, essa nossa nova configuração familiar. Depois você vai ter querer e vai ser bom também ter interesses externos a só ficar com o bebê. Mas nesse comecinho é muito bom você não se preocupar com isso. Aliás, rede de apoio vai ser bom para sempre, porque dar conta de tudo é muito desgastante e eu diria que é impossível, né? Então, se é possível é porque alguma coisa que não deveria estar sendo negligenciada está sendo negligenciada. Assim, eu me preocupo quando eu escuto alguém falando que dá conta de absolutamente tudo. Então, pedir ajuda é muito importante, tá? Pedir ajuda é a dica número 2, ter uma rede de apoio. Dica número 3, e muito importante, claro que eu sou uma grande defensora dela, é você ter apoio emocional, ter um suporte, alguém que te escute sem julgamento. É lógico que eu sou uma defensora da terapia, né? Da análise, da escuta profissional. Eu acho que faz uma grande diferença. Mas vale também qualquer tipo de escuta. É muito importante ter alguém que não te julgue, que esteja disponível a escutar aquilo que você está sentindo e te dar apoio, te acolher, te ajudar a passar por aquilo de forma mais tranquila, com suporte, assim, gente te segurando, te carregando para você carregar o bebê. Isso é fundamental. E aliada a essa dica anterior, né, uma coisa que eu fiz no meu segundo puerpério, mesmo tendo muita gente para me dar suporte emocional, mesmo fazendo semanalmente minhas sessões de análise, né, eu voltei para terapia, meu filho tinha menos de 20 dias. Eu não interrompi praticamente, foi muito importante. Mas aliado a isso, mesmo tendo tudo isso, como essa flutuação de emoções é tão assim e fica durante o dia a gente sente milhões de coisas, às vezes esperar uma semana era muito. Então, todo dia eu anotava, eu tinha um diário de emoções. E aí eu anotava como é que eu estava me sentindo naquele momento, como eu tinha me sentido ao longo do dia, sem julgar. Colocava lá como eu tinha me sentido. E, nossa, foi muito importante ter feito isso. Muito importante mesmo, porque também é um espaço de expressão que a gente tira aquela angústia de dentro e coloca no papel. Ele nos ajuda, pode ser no papel, no bloco de notas, qualquer lugar, áudio. A questão é expressar. O que a gente sente precisa ser expressado, precisa de um rumo. Senão ele fica dando volta ali lá dentro, né? Se ele não tem um caminho. E o caminho de escrever, particularmente, me ajudou muito. Então, ter o diário de emoções, seja da forma que for, assim, escrito, papel, bloco de notas, áudio, enfim, mas que seja expressado, que não fique só dando voltas lá no pensamento. E sabe que foi legal? Vou contar aqui uma coisa, experiência pessoal, que daí com o tempo, assim, naturalmente eu fui deixando, assim, de escrever. Às vezes eu escrevo ainda, sabe? Quando eu quero registrar alguma coisa ou outra sobre... Na verdade, eu escrevo desde o meu primeiro filho, então tem 3 anos e meio esse diário, é o mesmo arquivo ainda, eu só vou escrevendo embaixo. Mas quando eu tenho uma coisa ou outra, assim, uma questão que me despertou ali, a maternidade, eu escrevo.
Mas naturalmente eu fui deixando, assim, foi deixando de ser necessário. Ele foi perdendo um pouco de espaço nos meus dias, mas no começo foi muito necessário. E aí, sabe o que eu fazia? Assim, por exemplo, sei lá, se meu filho já tava com 2 meses, eu lia o meu relato de um mês atrás. Eu falava, nossa, quanta água já passou por baixo dessa ponte, assim, quanto eu já cresci nesse período. Eu ficava gostando de reler, assim, sabe? E dava uma sensação do tempo correndo, de como as coisas estavam evoluindo bem, como aquelas emoções foram se sucedendo umas às outras e tudo aquilo era natural, assim, como eu podia aceitar tudo aquilo, porque aquilo não me definia, passava 1 milhão de coisas entre uma vez que eu escrevia e outra. Então foi bem legal. E uma última dica que eu quero dar, depois eu vou também escrever mais sobre o assunto, assim, eu tenho muito para falar sobre esse assunto. Aliás, se vocês quiserem, tiverem interesse em mais coisas específicas, assim, dúvidas particulares, vai me escrevendo que também vai me dando ideia do que vocês querem que eu escreva, do que vocês querem que eu fale também. Mas uma última coisa tente manter alguma coisa muito sua nesse período. Que faça você se sentir você. Então, assim, posso dar exemplos. Pra mim era ler, eu gosto de ler. Então, assim, eu nunca deixei de ler. Assim, eu levei o livro pra maternidade e aí falar, mas você não tem tempo com o bebê. Eu questiono isso, porque assim, a gente tem muito tempo com o bebê recém-nascido, porque ele fica muito tempo mamando. Aí você pode escolher como usar esse tempo em que o seu bebê tá mamando. Você pode ficar vendo uma TV, você pode, no meu caso, eu escolhia ficar lendo um livro. Não o tempo todo, né? Muitas vezes eu tava interagindo com o mais velho, a hora que o mais novo tava me mamando. Ou, enfim. Mas coube esse pedaço de mim no meu porpério o tempo todo. Porque eu acho que a gente tem que manter pedacinhos da gente pra gente se lembrar. A gente se segurar, sabe? Nessa identidade de quem a gente é. Porque ela sofre aí, é que nem um vaso, assim, ele sofre aí uma marretada, entendeu? E a gente vai colando essa identidade. Mas tinha uma coisa que me lembrava, por exemplo, que era ler, assim. Então, aquilo foi dando um fio condutor nos meus dias. Mas pode ser uma coisa mínima, assim. Tenta manter alguma coisa sua, muito sua, nesse período, tá bom? E tudo isso fez com que tudo fosse muito mais tranquilo. Claro que tem o fato de ser segundo filho. Meu primeiro puerpério também não foi. é, foi difícil como todo puerpério, mas assim, não foi nada fora da curva, não. Foi também um puerpério é, saudável. Mas esse segundo foi consideravelmente mais tranquilo. E eu acho que por todas essas questões que eu falei, por ser segundo filho, por já ter estudado muito do tema e por ir tomando essas medidas para me ajudarem a passar os dias lidando com o que surgisse, com as angústias, com as emoções que surgissem. E aí os dias foram passando, as coisas foram se tranquilizando, as ondas foram diminuindo até que eu consegui decretar o fim do meu puerpério. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado.